Olá, pessoal! Mais uma vez a gente vai trabalhar uma produção textual. Nós vamos novamente mostrar como se produz uma dissertação. Só que dessa vez a gente vai usar um esquema de elaboração de perguntas. Qual é a finalidade de se elaborar perguntas? Organizar as ideias que serão transformadas em parágrafos e que vão constituir o seu texto. Para que isso aconteça, nós vamos aqui pegar novamente o tema sobre a velhice. Lembrando que estou pegando esse tema porque a gente já fez uma dissertação instantânea no Word sobre a velhice. Aqui no card você tem acesso a esse texto aí. Então, pegando o mesmo tema, como se fosse uma continuação daquela aula, dessa vez a gente vai criar um novo texto, mas a partir de perguntas. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas perguntas em que, à medida que são respondidas, vão gerando argumentos que podem ser transformados no texto. Então vejamos aí, nós falamos a respeito da velhice e temos aqui algumas perguntas. A primeira, o que é a velhice? Segunda, o que normalmente representa a velhice na sociedade? Como as pessoas idosas, no contexto mais amplo, são vistas por novas gerações? Como os idosos se veem no mundo atual? Se a realidade em relação à visão que se tem dos idosos for triste, como mudá-la? Por que é importante mudar essa realidade? Qual a consequência dessa mudança? Então, nós temos as perguntas sobre a velhice. É importante que, dentre todas as perguntas, você se preocupe muito com a primeira em fazer uma definição sobre a velhice, porque esse vai ser o seu parágrafo de introdução. E você lembra sempre daquilo que a gente falou a respeito de introdução. Aí no card você tem aí um modelo de aula que falamos sobre introdução. Faça uma afirmação geral para, a partir dela, você gerar os argumentos. Então, vejamos aí. Primeira pergunta, o que é a velhice? Você pode dizer assim, do nada. A velhice é a última fase da vida do ser humano. Pronto. Você respondeu uma pergunta básica, certo? Na sua resposta, você capricha um pouquinho mais e diz, sabemos que a velhice representa a última fase da vida do ser humano, certo? Você pode colocar já mais caprichado ou apenas a resposta vapt-vupt, jogou e acabou. Você vai se preocupar com a edição do texto quando terminar de responder as suas perguntas. Segunda, o que normalmente representa a velhice na sociedade? Para a sociedade, infelizmente, os idosos já não podem contribuir para a sociedade, passando a ser muitas vezes um fardo para a mesma. Olha que na minha resposta, eu não me preocupei com os elementos de coesão. Eu não senti ainda a necessidade de trocar a palavra sociedade, que aqui aparece repetida, né? E pode até causar estranheza e deixar o texto enfadonho. Mas isso aqui você pode fazer quando produzir o seu texto final. Por enquanto, jogue as respostas das perguntas. Como as pessoas idosas no contexto mais amplo são vistas por novas gerações? Bom, para a sociedade, no contexto geral, veja que eu volto à pergunta, né? Eu começo respondendo voltando à pergunta. Isso ajuda até a organizar o seu pensamento, as suas ideias fluem melhor quando você responde retomando a pergunta. Infelizmente, os idosos já não lhes podem contribuir com nada, passando a ser até um fardo para a mesma. E os mais jovens não pensam diferente. Então, estou respondendo a pergunta sobre os idosos vistos por novas gerações. E os mais jovens? O que dizem dos idosos? Bom, os mais jovens creem que os mais velhos não têm muito a ensinar porque viveram uma época muito diferente. Portanto, sendo ultrapassados, não são capazes de compreender o mundo atual para aconselhá-los. Se a realidade em relação à visão que se tem dos idosos for triste, como a gente mostrou aqui, né? Como mudá-la? Bom, diante dessa triste realidade que cerca muitos idosos, novamente a gente vê a retomada da pergunta, eles precisam nessa fase, mais do que nunca, da admiração dos outros. Precisam se sentir úteis para o mundo. Afinal, a vida não acaba na aposentadoria. Ao contrário, começa-se aí uma nova fase em que novas descobertas podem ser feitas e novos sonhos podem ser gerados e tornados realidade. Por que os idosos se sentem tão sozinhos, inúteis e constrangidos? Claro que aqui há exceções, né? Obviamente, isso eu posso colocar dentro do texto. Isolados, os idosos sentem-se rejeitados no mundo real e quando morrem seus contemporâneos, cônjuges, amigos de infância ou de juventude, ou quando seus entes queridos casam e tomam o rumo de suas vidas,
passam a se sentir mais sozinhos, numa sensação de que estão sobrando. Por que é importante mudar essa realidade? Valorizar a sabedoria adquirida por eles ao longo da vida, inserindo-os no convívio social, são formas adequadas e de suma importância para proporcionarmos a esse grupo o merecido respeito e admiração que merecem. Nessa pergunta aqui, eu acho que ficaria melhor se eu dissesse assim, como mudar essa realidade, né? Ficaria melhor como mudar essa realidade. E aqui nós temos uma resposta para essa pergunta aí, ok? E quando você responde a todas essas perguntas, que você faz a leitura delas, você vai ver que tem muitos argumentos que são transformados em parágrafos. Então veja o que nós fizemos aqui. Eu fiz a junção de cada resposta que foi colocada lá naquelas perguntas em 5 parágrafos. Então, várias perguntas se transformaram em 5 parágrafos e aqui nós temos praticamente um texto pronto. Obviamente que esse textozinho que você já tem aqui, ele já passa por algumas alterações, tá? Por exemplo, aqui nós temos o no entanto, que é o elemento de coesão. Ele está ligando a primeira resposta, que é essa aqui, ó. Sabemos que a velhice representa a última fase da vida do ser humano. A segunda resposta. Infelizmente, para boa parcela da sociedade, os idosos já não podem contribuir para a sociedade, passando a ser muitas vezes um fardo para a mesma. Então, quando eu coloquei o no entanto, foi para juntar a resposta da pergunta 1 com a resposta da pergunta 2. E, obviamente, que agora ainda vou fazer outras alterações, por exemplo, a palavra sociedade, que nós havíamos falado lá, né? Vou precisar fazer uma alteração aqui para o texto ficar bem melhor compreendido. Então, para mostrar isso para vocês, eu vou colocar aqui no Word, tá certo? Deixa eu só ajustar. E aqui vocês estão vendo o texto. Vamos fazer a leitura. Os idosos na sociedade, uma visão pessimista. Coloquei agora um título. Sabemos que a velhice representa a última fase da vida do ser humano. No entanto, infelizmente para boa parcela da sociedade, os idosos já não podem contribuir com ela. Olha só aqui a alteração, ela referindo-se à sociedade, tá certo? Não tem mais a repetição da palavra sociedade. Passando a ser muitas vezes um fardo. Deixa eu só mostrar uma coisa interessante, porque esse texto estava escrito da seguinte forma. Passando a ser, olha como estava escrito. Muitas vezes, um fardo para a mesma. Estava escrito dessa forma aqui. Mas o que é que acontece? A palavra mesma, ela na verdade, eu não sei por que razão, ultimamente ela tem sido usada com uma certa extravagância, com um certo abuso. E na regra, a gente não deve usar a palavra mesma para se referir a pronomes pessoais. Então você dizer, por exemplo, eu comprei a comida, mas a mesma estava estragada. Então não é interessante usar a mesma, usa ela, pois ela estava estragada, mas estava estragada. Então a mesma coisa aqui, ó, passando a ser muitas vezes um fardo para a mesma. Não, passando a ser, posso colocar o pronome oblíquo aqui, muitas vezes um fardo. Resolveu o problema, tá? Segundo parágrafo. Os mais jovens não pensam diferente. Creem que eles não têm muito a ensinar porque viveram uma época muito diferente. 2 vezes, mas depois eu ajeito. Portanto, não são capazes de compreender o mundo atual. Isolados, portanto... Por que esse portanto, professor? Para juntar o que eu disse no parágrafo 2 com o parágrafo 3. Elemento de coesão. No card também aí vocês estão vendo uma sinalização de uma aula que a gente falou sobre coesão. Sentem-se rejeitados do mundo real e quando morrem seus contemporâneos, cônjuges, amigos de infância ou de sua juventude, ou quando seus entes queridos se casam e tomam o rumo de suas vidas, passam a se sentir mais sozinhos, numa sensação de que estão sobrando. Diante da triste realidade, os mais velhos precisam nessa fase, mais do que nunca, se sentir úteis para o mundo. É preciso mostrar-lhes que a vida não acaba na aposentadoria. Ao contrário, começa-se nessa fase começa-se uma nova fase onde novas descobertas podem ser feitas e novos sonhos podem ser gerados e tornados realidade. Por fim, é importante mudarmos a maneira de vermos os idosos como pessoas frágeis e doentes.
que esperam o fim de seus dias. Valorizar a sabedoria adquirida por eles ao longo da vida, inserindo-os no convívio social, são formas adequadas de proporcionarmos a esse grupo o merecido respeito e admiração. Então, vocês têm aqui o texto pronto. Vejam que esse texto eu construí respondendo àquelas perguntas que foram elaboradas. É uma das estratégias que você pode usar para produzir a sua dissertação. Aqui está o texto inteiro, reduzindo um pouquinho para você ter uma ideia do tamanho, da dimensão do texto, né? 5 parágrafos, introdução de verde, desenvolvimento de preto, conclusão de roxo. Deixa eu fazer aqui, olhando um parágrafo 2, eu percebi uma coisa. Os mais jovens não pensam diferente. Creem que eles não têm muito a ensinar. Quando eu coloquei a palavra eles, eu estou criando aqui uma redundância, né? Olha, os mais jovens não pensam diferente. Creem que eles podem ser os mais jovens ou os mais idosos, né? Aqui, aparentemente, retoma a expressão os mais jovens. Então, para evitar esse duplo sentido, o que é que eu faço? Eu estou falando dos idosos. Se eu coloquei aqui os mais jovens, então aqui eu vou colocar os mais velhos. Não tem muito a ensinar, porque viveram em uma época muito diferente. Acabou o problema da redundância. Eu acho que eu vi também um outro probleminha aqui. Essa partezinha aqui que eu estava lendo e acho interessante a gente modificar. É preciso mostrar-lhes que a vida não acaba na aposentadoria. Bom, é preciso que a gente mostrar isso aos idosos, ou é preciso a gente se conscientizar, já que somos nós que não damos valor aos idosos, né? Eu acho que aqui é uma coisa que a gente precisa entender, não mostrar para eles. Talvez a depressão que muitos idosos têm é porque a gente acaba os deixando de lado. Então é preciso nós termos essa consciência. Então vou trocar aqui, ó. É preciso termos consciência de que a vida não acaba na aposentadoria, de que a vida dessas pessoas não acaba na aposentadoria. Ao contrário, começa-se uma nova fase, onde novas descobertas podem ser feitas e novos sonhos podem ser gerados e tornados realidade. Por fim, é importante mudarmos a maneira de vermos os idosos como pessoas frágeis e doentes que esperam o fim de seus dias. Eu vou colocar aqui apenas esperam o fim de seus dias. Ponto. Valorizar a sabedoria adquirida por eles ao longo da vida. Deixa eu fazer aqui só uma... Ah, não, tá normal aqui. Ok. Valorizar a sabedoria adquirida por eles ao longo da vida, inserindo-nos no convívio social, são formas adequadas de proporcionarmos a esse grupo o merecido respeito. Portanto, minha turma, aqui nós temos a dissertação pronta, a partir das perguntas a que vocês tiveram acesso, ok? E aí nós terminamos essa nossa aula. Eu espero que ela tenha sido útil, vocês possam ter aprendido um pouquinho mais sobre a dissertação, lembrando sempre que a produção, a constante escrita é e continuará sendo a principal forma de você aperfeiçoar suas produções. Até uma próxima.